Olá, estamos aqui mais um dia para falar sobre hábitos que transformam, pensando em hábito de reconexão. Esse hábito que tem uma história maravilhosa contada hoje, super importante para mim na minha vida, eu entender esse texto. O pastor Novaes já falou várias vezes sobre ele e eu guardo com muito carinho ele comigo. Você deve se lembrar da história de Paulo, Barnabé, Silas e João Marcos. Ela está lá em Atos, no capítulo 15. O que acontece é o seguinte: Paulo chama Barnabé para empreender mais uma das suas viagens, e aí ele diz, beleza, vamos lá, eu vou chamar o João Marcos. E aí ele fala, não, acho que é melhor não chamar esse cara aí não, porque na última viagem que a gente fez, ele saiu no meio da viagem, então ele é vacilão, não vou levar ele comigo. E aí, a Bíblia conta pra gente que houve não foi uma pequena discussão. Deixa eu ler aqui o que diz a versão da King James, ela fala, Atos 15, versículo 39. A discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça de Deus, e ele passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então aqui rolou uma briga entre amigos que trabalhavam juntos no reino. E cada um foi para um lado. Na verdade, Paulo foi com Silas, Barnabé tomou João Marcos. E aí, cara, Paulo não gostou muito da atitude do João Marcos e ele foi sincero entre os amigos para falar sobre isso aqui. Mas lá no final da vida de Paulo, quando ele manda uma carta para Timóteo, um dos seus filhos na fé, que não está no meio desse rolo aqui, aí esse é o texto que eu quero falar com você hoje. 2 Timóteo 4, versículo 11, diz o seguinte: só Lucas está comigo. Ele está contando para Timóteo como é que está a situação dele. Ele falou, só está Lucas aqui comigo. Traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. E esse Marcos do qual ele está falando é exatamente esse que lá no início do ministério dele, lá no início mesmo, está indo com Barnabé para outro lugar fazer o trabalho. Quer dizer, o tempo passou e só depois que esse tempo passou todo é que Paulo falou assim, olha, Marcos é útil ao meu ministério, manda ele vir para cá, eu preciso dele aqui. Ele assume aquela posição de que, cara, eu já sei que eu fui um idiota no passado, sabe? Sabe quando a gente tem esse sentimento de que a gente errou com alguém, mas a gente reconhece depois a validade, o valor, a importância daquela pessoa? E é isso que Paulo faz aqui. Ele fala assim, não, olha só, traz o João Marcos, ele é importante para mim no ministério. Existem momentos na vida onde a gente precisa parar e rever as coisas, apesar das brigas, apesar dos problemas, apesar das coisas que aconteceram. Deus tinha propósito nessa briga, porque quando Paulo e Silas vão para um lado e Barnabé vai com João Marcos para outro, o evangelho vai se espalhando por mais lugares, em vários lugares o evangelho vai sendo pregado. Mas existe uma coisa entre eles ali que ficou mal resolvida, e a gente só vê a resolução disso de alguma maneira no final da vida de Paulo, quando ele está falando sobre isso com Timóteo. Quer dizer, João Marcos continuou no trabalho, assim também Paulo continuou o seu trabalho, assim como Barnabé, assim como Silas, cada um no seu lugar. Nesse momento aqui só está Lucas com Paulo, ele está falando com Timóteo e o Silas nem está mais com ele, mas ele se lembra da importância do Marcos. Em tempos de reconexão é importante a gente se desfazer do nosso orgulho, das nossas grandes certezas e até de coisas que ficaram no passado, para que o reino de Deus continue a crescer e a gente consiga se reconectar com pessoas. Meu desejo é que nesse dia onde a gente está pensando sobre isso, você tenha a oportunidade de deixar algumas coisas para trás. As coisas velhas já passaram e Deus tem a oportunidade de fazer tudo novo na sua vida quando você está com o coração aberto a viver coisas novas. Mas isso só acontece quando você está aberto para viver essas coisas novas. Assim como Paulo estava disposto a ter João Marcos novamente perto dele, sendo seu cooperador no seu trabalho, talvez você tenha alguém que você já não quer mais trabalhar, alguém que você não quer estar muito junto, aquela pessoa que foi sua amiga ou seu amigo que você resolveu distanciar. Quem sabe essa palavra não tenha vindo na sua direção para que você engula o seu orgulho, para que você entenda os seus erros do passado e assim possa ir na direção dessa pessoa e falar assim, olha, você me é útil, você é importante, você é alguém que soma na minha vida e eu quero você por perto nessa fase. Deus te dê coragem para fazer isso. E mais do que coragem, que Deus te dê um espírito humilde, assim como Paulo teve para chamar João Marcos para perto novamente. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e que o Senhor continue fortalecendo o seu coração nesse desafio de hábito de reconexão, porque esse certamente é um hábito que transforma. Até a próxima.